Como investir na bolsa de valores sendo iniciante? Então, fique aqui nesse vídeo que eu vou explicar o passo a passo para você investir na bolsa, fazer seu dinheiro render mais com segurança e sem complicação. E no final ainda vou te dar um mega bônus, ok? Vamos lá? Então, primeiro passo para a gente investir na bolsa, a gente tem que estar claro os nossos objetivos. Quais são os meus objetivos para o meu dinheiro? Por quê? Para investir na bolsa de valores, a gente está entendendo, né, com esse nome bolsa, investimentos que têm renda variável. E renda variável só é interessante para investimentos de longo prazo, ou seja, investimentos acima de 5 anos. Então, o primeiro ponto para investir é ter o dinheiro para longo prazo, ok? Acima de 5 anos. Segundo ponto, para você ter o dinheiro para cima de 5 anos, você deve iniciar na bolsa de valores fazendo fundo de emergência e não comprando ação. Um fundo de emergência nada mais é do que um dinheiro, né, investido em um local onde a liquidez é alta, o risco é baixo, consecutivamente a gente não tem um rendimento alto, ou seja, um Tesouro Selic, um fundo DI, são os locais mais adequados para ter meu fundo de emergência. Mas tendo fundo de emergência de 6 meses, ele estando lá garantido, o que isso significa? Caso aconteça quaisquer eventualidades, eu tenho dinheiro para me manter no curto prazo. Caso eu bati o carro, fico doente, perco o emprego, qualquer situação, eu não preciso mexer no dinheiro de longo prazo. Então, esse é o motivo. E para a gente dormir tranquilo, né? Sabendo que a gente tem um respaldo financeiro. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, vou investir então agora, já estou com o meu colchão financeiro de 6 meses garantido, vou começar a investir no longo prazo. Então, show de bola, seja bem-vindo. Eu gosto de usar uma estratégia que chama ARCA-F, que é derivada da estratégia ARCA do Thiago Nigro. E eu gosto de usar o ARCA-F. O que é o ARCA-F? O ARCA-F nada mais é do que investir, passando pelo do Thiago Nigro, né? A ARCA, que é ativos de ações do Brasil, R de fundos imobiliários, C de caixa, ou seja, ativos atrelados aos juros. O outro A é ativos dolarizados, ou seja, a gente dolarizar a nossa renda. E o último que o F que eu coloquei é renda fixa. Paulo, mas qual que é a diferença do C de caixa para a renda fixa que você colocou? Na realidade, o C são ativos que você pode pegar o dinheiro a qualquer momento. Então, numa renda fixa que você pode sacar a qualquer momento. Eu gosto de separar essa renda fixa que eu posso pegar a qualquer momento, que é o caixa, que realmente é o caixa, e uma renda fixa que eu estou com a liquidez baixa, que eu estou pensando no futuro, tentando ganhar um rendimento maior, com risco menor, mas com uma liquidez baixa. Então, eu divido nesses pontos. E eu divido igual o Thiago Nigro, só que com mais um fator. Então, o Thiago Nigro divide 25, 25, 25. Eu divido 20 para cada item. Ou seja, 20% em ações brasileiras, 20% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa atrelada aos juros, que eu posso pegar em D mais zero, 20% em rendas dolarizadas e 20% em renda fixa. Legal, mas eu não sei como escolher, como é que eu faço para pegar cada ação. Quando a gente vai comprar, investir, um dos itens que a gente tem que ficar muito atento é a diversificação. Então, esse primeiro ARCA-F já é uma excelente diversificação. Por quê? Eu já estou dividindo em ativos de várias categorias. Renda brasileira, que está atrelado ao real e aos ciscos Brasil. Estou investindo no mercado imobiliário, que é um mercado muito grande no Brasil. Estou investindo em taxa Selic, acompanhando os juros, a subida e a caída. E estou investindo em renda fixa. Isso, inflação ou pré-fixado. E principalmente inflação, onde que a gente acompanha também a subida ou a queda da inflação. Então, a gente fica diversificado em vários ativos diferentes. Isso é bom para a nossa carteira, para ela ficar forte. Para independer do que aconteça, se o juros sobe, a gente ganha dinheiro, se os juros cai, a gente ganha dinheiro e assim por diante.
Só que dentro de cada um das classes de ativo também é importante a gente classificar. E como a gente faz isso? Eu vou deixar aqui embaixo um e-book com como a gente faz a macro carteira, que depende de cada perfil. Aqui eu fiz uma macro carteira básica de 20% em cada um. E como a gente escolhe cada um dos ativos em uma das estratégias, né? Existe diversas, mas uma das estratégias bacana de escolher ativos em cada uma das classes. Mas o que eu vou fazer aqui é uma maneira macro, né? Como escolher ativos bem diversificados e qual é o resultado que isso dá. Então, por exemplo, para ativos no Brasil, quais ativos eu vou comprar? Quais ações eu vou comprar? Quando eu vou comprar a ação, e eu tenho pouco dinheiro, muitas vezes eu fico concentrado em algumas ações, posso comprar uma ação ruim, né, e perder todo o meu dinheiro. Então, quanto mais eu conseguir diversificar, melhor. Aqui, lembrando, isso não é uma indicação de investimentos, é só uma noção para te ajudar a pensar e te influenciar a estudar cada vez mais. Então, por exemplo, um dos ativos que a gente pode escolher é o Divo 11. O que é o Divo 11? Nada mais é do que um ETF que ele compõe as principais empresas de dividendos do Brasil. Então, você comprando o Divo 11, você está comprando as empresas que mais pagam dividendos no Brasil. Então, a ideia de nos 20% é colocar Divo 11 nessa carteira simulada. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, interessante a gente comprar um fundo que ele atrele tanto, ou comprar um fundo de fundo que eu fico bem diversificado, né, que fico bem diversificado, ou comprar um fundo de papel que ele esteja indexado aos dois principais indicadores, o IPCA e os juros. Aqui na nossa carteira simulada, eu escolhi um fundo, ele é de papel e ele indexa tanto inflação quanto juros. E esse fundo, a ideia dele é te trazer ganhos reais ou seja, ganhos acima da inflação, ok? No caixa, vamos colocar um fundo DI em D mais zero, que eu posso tirar a qualquer momento. Em ativos dolarizados, podemos escolher 500 ações, as 500 principais ações dos Estados Unidos, comprando o ETF IVVB11. Por quê? Além de você não precisar tirar o seu dinheiro do Brasil para ter uma renda dolarizada, você vai investir nesse IVVB11, que ele replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E também está exposto à variação cambial, ou seja, a variação do dólar. Então, com isso, você vai ter o retorno das principais empresas dos Estados Unidos. E na parte do F, a gente vai trabalhar também com um ETF, que ele vai replicar o IMAB5. O que é isso? É um índice com os principais tesouros IPCA menores que 5 anos. Ou seja, ele é uma cesta de tesouros IPCA menores que 5 anos. Então, com essa forma, a gente consegue diversificar 100% do nosso ativo, 20, 20, 20, 20, trabalhando exatamente desta maneira. Vamos dar uma olhada como é que ficou? Olhando aqui a gente tem uma noção de como fica. Fiz uma simulação aqui dos últimos 5 anos, fazendo exatamente essa situação. Na realidade, aqui ele está investindo um pouquinho, não está certinho. Então, vamos lá. Vamos definir junto aqui o ARKF aqui, ó. O Divo 11, né, que eu comentei, é o A. Esse aqui vai ser o F, ele não está na ordem, que ele vai colocando aqui e a gente não consegue deixar na ordem que a gente quer, mas esse é o F, que é
o IMAB11, né? Esse código aqui, o ETF é o B5P211, ou seja, esse código aqui ele replica o IMAB5, que são a cesta de IPCA abaixo de 5 anos de vencimento, né, com duration abaixo de 5 anos. O ativos dolarizados, o IVVB11, que ele replica então o S&P 500, que são as principais empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Trend DI Simples, ele vai fazer a função aqui nosso de caixa, que ele replica a taxa Selic. E aqui para os fundos imobiliários, esse VETS Juros Real. O que ele é? Ele é um fundo de papel que ele procura trazer para a gente, dar para a gente um juros real, ou seja, acima da inflação, ok? Então aqui a gente pegou os últimos 5 anos, vamos ver o que essa carteira dá para a gente nos últimos 5 anos. Então a gente percebe que é uma carteira bem diversificada. E aqui essa linha verde, deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho. Essa linha verde é o que mostra a rentabilidade da carteira. Então, quando a gente compara aqui, a gente ficou tete a tete com o CDI. Mas por quê? O CDI, recentemente, ele vem crescendo muito rápido. Então, ele vem dando uma taxa bem grande de crescimento. Tá? E vamos comparar com os outros índices para a gente ter noção? Então, vamos colocar aqui Ibovespa. Como é que ficou o Ibovespa no período? Se a gente tivesse investido no Ibovespa, né, só na Bolsa de Valor, por exemplo, no BOVA11, esse seria o nosso resultado. Então, aqui no final, a gente teria, no final do período, teria um rendimento de 15%. O CDI rendeu 50% e a nossa carteira rendeu 48%. Vamos entender, então, como é que está com relação ao IPCA. Perceba que a bolsa ela perdeu para o IPCA. O IPCA do período foi 31% e a bolsa rendeu 15%, ou seja, bem abaixo do IPCA. E a bolsa aqui provavelmente deve ter rendido até abaixo da poupança. Vamos buscar a poupança aqui. Então a gente percebe aqui, ó, a poupança foi tete a tete aqui com o IPCA. Ou seja, né, investir na poupança, a gente não ganha nem da inflação. Só que tem o risco, né? Eu investir sem conhecimento, eu posso perder para a inflação. E aí você fala, pô, mas eu investi aqui e nesses 5 anos deu basicamente a mesma coisa, como se eu não tivesse corrido risco, né? O que é verdade, deu basicamente a mesma coisa nos últimos 5 anos. Mas a tendência de investir no longo prazo, a gente passa muito a mais do que esses ativos. E esses ativos a gente não balanceou, que é outra característica de suma importância na hora da gente estar fazendo os investimentos. O que são os balanceamentos? Quando a gente faz essa carteira e deixa 20, 20, 20, 20, por exemplo, né, no ARKF, quando a gente vai aportar todo mês, a gente vai aportando onde está mais baixo. Por quê? Faz a gente comprar sempre na baixa. Faz a gente estar comprando sempre na baixa. E a cada 6 meses, a gente faz o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Eu pego de como está a carteira e procuro deixar ela novamente com os 20% em cada classe de ativo. Isso força a gente vender na alta e comprar na baixa. E isso faz a gente crescer muito mais a nossa carteira. Para vocês terem uma noção, nesses últimos 5 anos, a minha carteira rendeu, fazendo essa estratégia do ARKF, rendeu 84%, aproximadamente 16% ao ano. E a carteira que a gente simulou ali, né, sem rebalanceamento e reaportes, né, rendeu aproximadamente 48% e o CDI rendeu 50%. Ou seja, quando a gente tem uma estratégia bem definida, assertiva e segue ela, a tendência no longo prazo é a gente fazer nosso dinheiro render mais com segurança e sem complicação. Se você quiser a minha ajuda para investir, vou deixar o link aqui embaixo, você entra em contato.
Vai entrar na minha página, vai clicar no botão para entrar em contato, marcar uma reunião, que eu vou te atender, olhar para o seu perfil de investidor, seus objetivos financeiros e te ajudar a investir da melhor maneira para você, para fazer seu dinheiro render mais com segurança e sem complicação. E você não vai pagar nada mais por isso. E não tem hoje base para iniciar. Então, se você tem 20 mil, eu consigo te ajudar. Se você tem 50 mil, eu consigo te ajudar. Se você quer iniciar, começar a investir hoje com R$ 1.000 por mês, eu também consigo te ajudar. De modo que eu ajude você a fazer seu dinheiro render mais com segurança. Ok? Se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu teria o prazer de responder para vocês. Vou deixar aqui então também o livro, o e-book, que mostra a estratégia passo a passo. E vou deixar mais um bônus, vou deixar um mini curso aqui para vocês. Se vocês não sabem nada de investimento, assista o mini curso. Ele tem apenas 3 aulas que vai ajudar você a sair do extremo zero, do nada, para ter a noção de começar a investir de maneira adequada. E se quiser encurtar novamente o caminho e economizar tanto tempo de estudo quanto de dinheiro mesmo, evitando erros, clica no botão da assessoria que eu tenho o prazer de te assessorar. Gostou do vídeo? Se ele agregou valor para você, curta. Se fizer sentido, mandar para alguma pessoa que você conhece que está começando a querer investir, manda e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.